Agora a gente vai falar com um advogado trabalhista para tirar dúvidas que certamente estão na sua cabeça, dúvidas relacionadas à situação que estamos vivendo. O advogado trabalhista Marcos Velasco está com a gente via Skype, por isso a gente vai conversar com ele agora. Olá, Marcos, boa tarde para você. Primeiro, a gente está com uma série de medidas sendo anunciadas via governo federal que estão deixando muita gente na dúvida, principalmente essa do decreto de suspensão dos contratos de trabalho por 4 meses, ou depois o governo voltou atrás, disse que não era bem assim. Eu queria que você explicasse o que pode ser feito nesse momento em defesa do empresário, mas também garantindo os direitos do trabalhador. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Com relação à MP 927, que foi lançada pelo governo, trouxe algumas novidades com relação ao direito do trabalho. Essa questão, por exemplo, da suspensão, que o próprio governo, já lá no artigo 18 da própria MP, voltou atrás, é uma das situações em que vai ter muita insegurança jurídica. Hoje, no nosso país, nós temos uma reforma trabalhista recente de 2017 e depois algumas legislações esparsas que foram vindo conforme a atualização do direito. E essa MP, ela é algo urgente que era necessária ser feito, por isso ela não tem toda uma perfeição técnica e jurídica. Então, algumas coisas você tem que analisar como está na Constituição antes de aplicar a própria questão da medida provisória, Luiz. Bom, a gente teve um problema no Skype. Deixa eu repetir a pergunta para você, Marcos. Na sua avaliação, quais são os pontos positivos dessa medida provisória? Começando os pontos positivos para o empregador. Os pontos positivos para o empregador hoje são várias situações, por exemplo, o pagamento das férias. O empregador pode dar férias coletivas ou individuais, pagar o salário no 5º dia útil, e o pagamento do terço constitucional ele pode ser feito somente até, né, não somente, até 20 de dezembro. Então, é uma facilidade aí para o empregador. Outra questão os feriados, eles podem ser antecipados agora nessa questão do coronavírus, e após, quando voltar o trabalho normal, trabalhar nesses dias com a compensação. Outra coisa que a medida provisória autoriza também é o prazo da lei. Por exemplo, hoje, para você comunicar férias para o trabalhador, para você fazer férias coletivas, existe um prazo. Este prazo não é mais necessário. Também hoje, com a assinatura do trabalhador, não precisa mais homologar essas férias coletivas lá na questão do Ministério do Trabalho, que não existe mais, ou no sindicato da categoria. Hoje é a Secretaria do Trabalho. Então, todas essas facilidades estão sendo feitas. O pagamento do FGTS, por exemplo, foi suspenso nesses 3 meses e pode ser pago em até 6 vezes após o retorno da medida provisória. Então, tem um mundo de possibilidades aí com relação ao empregador. O banco de horas mesmo pode ser feito agora diretamente com o trabalhador e também acordos de compensação de jornada de trabalho. Quando retornar, pagar essas horas que foram suspensas no contrato de trabalho, Luiz. Advogado trabalhista participando ao vivo pelo Skype com a gente aqui no JT1. Marcos, muito obrigado pelas essas informações, já esclarecendo, trazendo alguma tranquilidade para empresários, comerciantes que estão na dúvida sobre como agir nesse momento de incerteza econômica para a manutenção dos negócios.